Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet e também nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Você já sabe, né? Esse bate-papo semanal com personalidades esportivas de Pomerode e também da região. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a audiência de sempre. Toda sexta-feira, um convidado aqui nos estúdios da TV JP. E a gente fala aí sobre o esporte de uma maneira geral. Assim como semana passada, hoje o nosso papo continua sendo o voleibol, né? Estou aqui com a minha convidada, ela simplesmente tem 6 Superligas, né? 6 participações aí na Superliga, é uma das pioneiras, né? De Pomerode, né? No vôlei, e também uma das primeiras que saiu e conquistou aí notoriedade em grandes equipes. Estou falando da Vanessa Yankee, que nós vamos bater um papo hoje, falar um pouquinho sobre essa experiência dela na Superliga. Vanessa, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV JP. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui, agora de férias em casa e recebendo esse convite para participar do programa Contra-Ataque. Como é que foi aí as férias em Pomerode? Aproveitou bastante? Deu para matar a saudade da família, dos amigos? Ah, dá para matar a saudade, né? Tem que aproveitar agora esse período de férias, um mês em casa, para curtir a família, os amigos, aproveitar ao máximo, porque depois começa o sofrimento de novo. Até porque, né, a gente sabe que o vôlei é um esporte muito intenso, muitos treinamentos, muitas viagens. É sempre bom dar essa relaxada, né? Essa relaxada ela é fundamental, né? Que ajuda a gente a ter um gás a mais, porque você fica na rotina de treinamento, viagem, competição, então acaba tendo desgaste até não só fisicamente, né? Um desgaste psicológico. Então, períodos de férias ou uma folga de final de semana que a gente pode aproveitar, a gente sempre... Tudo é válido, né? Tudo é válido. Nesse momento, tudo é válido. Tá certo. E é claro também, a Vanessa está com novos desafios, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai começar a nossa entrevista, como eu sempre começo com o meu convidado aqui, com os convidados que vêm aqui no programa Contra-Ataque. Como é que o vôlei surgiu na tua vida? Desde quando aí que você tomou gosto por essa modalidade, Vanessa? Gosto, comecei a tomar depois das aulas de educação física, né? Estudei no Prudente de Moraes a minha vida inteira. Então, o vôlei apareceu nas aulas de educação física e, na época, me inscreveram nos Jogos Estudantis, que eu nem sabia o que era, né? Acabei descobrindo ali na hora. E aí participei dos Jogos Estudantis, foi onde o professor Maneca me viu jogar e acabou me convidando para participar das escolinhas de vôlei da cidade, né? Então foi graças aos Jogos Estudantis, então, que Exato. você começou a participar da Depomerana. Foi, exatamente, graças aos Jogos Estudantis, né? Que eu acho que é fundamental até hoje, né? Você participar dos Jogos Estudantis para, às vezes, um treinador de alguma modalidade de atletismo, que eu vejo que tá bastante forte agora, né? Então, eles acabam vendo se tem uma pessoa com um pouquinho mais de jeito, né? De talento, né? Isso, de talento. Além da ferramenta que é aproximar os alunos do esporte de uma maneira Exato. geral, né? Que faz com que aí os alunos tenham o contato com esse esporte. Na época, quem que era o teu professor de educação física lá no Prudente? Na época era o Christian Rosa. Eu não sei o sobrenome, mas era o Christian. Era o Christian, Se né? eu não me engano, era ele. Grande professor aí, também incentivador do esporte aqui na nossa cidade. Então, ele que foi o culpado, né? Por inserir aí a Vanessa nesse mundo do voleibol e ela ter essa notoriedade. Você falou do projeto da Depomerana que começou a treinar nas escolinhas. Como é que foi esse período, né, de base? Quais as competições aí que vocês participaram, os títulos que vocês ganharam? Como é que foi esse período juntamente aí com o professor Maneca? Olha, no começo era mais por festa, né? Porque festa, modo de dizer, claro. Mas você acabava ficando no final de semana fora, competindo no final de semana. Então você acabava gostando, ficava longe do pai um pouquinho, dava uma fugidinha assim. Então, depois, com o passar dos anos, uns 2 ou 3 anos depois que eu vi que realmente poderia virar profissão ou algo mais sério, aí eu já passei a olhar com outros olhos, né, pro vôlei.
Mas no começo era por divertimento mesmo, assim. Até porque a gente vê que alguns professores, alguns treinadores têm essa sistemática, não tentar inserir logo de cara uma rotina pesada, até para criança ou adolescente não já pegar a versão, né? Eu acho que tem que deixar aí com a livre, espontânea vontade e se realmente tomar gosto, aí sim Exato, pegar mais pesado. Eu acho que é bem isso mesmo, porque se você já impõe para a criança muito cedo uma rotina muito pesada, ela vai encher o saco, né? Chega uma hora que ela fala, não quero ir porque é obrigação. Então, eu acho que quanto mais leve o treinador ou o professor conseguir deixar, melhor. E foram quantos anos aí do projeto? Na ADP, eu fiquei dos meus 10, 11 anos, mais ou menos, até os meus 16. Com 17 anos, eu saí para jogar meu primeiro ano. E, claro, depois aí de 6 Superligas disputadas, hoje em dia, como é que você vê a importância desse período de base que você teve aqui na AD Pomerana? A base, sem dúvida nenhuma, ela é fundamental para criança ou adolescente ele sentir como que é esse meio, né? Porque você fica uma semana fora, viajando, focado só no esporte, nos jogos, na competição. Então, eu acho que é fundamental, porque não tem como você chegar num profissional sem ter passado por tudo isso. Então, até já cria essa identidade, esse negócio de estar longe da família também, né? Você já começa a sentir um pouquinho isso, né? Já começa a sentir. Com 12 anos, não, acho que com uns 14, 15, que começa a ter um pouquinho mais, que daí tem a OLESC, os joguinhos que muitos já participam. Já começa a vivenciar esse ambiente também das disputas, né? Porque Exato. A partir dali, cada vez mais são mais cobradas as meninas, né? Vai passando os anos, você é mais cobrado. Uhum. E depois da AD Pomerana, você teve a experiência em Forquilinha, é isso, né? Pô, em Forquilinha, no sul do estado, próximo a Criciúma, foi meu primeiro ano fora de Pomerode. Como é que foi cortar aí de vez o cordão umbilical? Difícil. Foi complicado? Bem difícil, foi complicado porque até então eu treinava, vinha para casa, descansava, tinha meu pai e minha mãe ali todo dia. Então era bem tranquilo. Lá não, lá eu dividia apartamento com outras 5 meninas. Então você tem que saber como você vai falar com cada uma. Tem um dia que uma não tá legal, aí você tem que cuidar. Tá longe, não poder vir para casa, porque como foi o primeiro ano que eu saí de casa, eu não tinha condições de ficar vindo todo final de semana, até porque e nem tinha WhatsApp naquela época. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então foi bem difícil. Eu ligava para casa às vezes chorando de saudade, mas aí fazer o quê? E também eu acho que aí entra meu pai e minha mãe, né, que deram força para continuar. A saudade apertava, mas eles estavam ali, não, vai passar, vai passar. E eles foram grandes incentivadores também. Eu acho que é nesse momento também que você se torna uma jogadora de verdade, né? Passar por essas dificuldades. Sim, né? Você amadurece, né? Uhum. E o período em Nova Trento, como é que foi, Vanessa? De Nova Trento eu já achei que foi mais tranquilo do que Forquilinha. Não sei se por ser um pouquinho mais perto de casa. Também como lá era... No ano que eu joguei lá, foi a Karina, a técnica, né? Então já tinha a Vandeca, que é a dona do projeto, né? Uhum. E a Karina, são duas mãezonas, né? Então não sei se por ser técnica, mulher, acaba... Já tinha aquela sensibilidade, né? Então eu acho que foi um pouquinho menos sofrido, mas foi muito bacana também. Acho que foi o ano assim que eu mais amadureci mesmo, que eu já tinha 17, né? 18. Até porque ao lado de Pomerode, né, de outras cidades, Nova Trento também era um berço do voleibol de base, né? Isso continua sendo, né? Eles consolidam bastante isso, né? A base de Nova Trento assim sempre foi referência, né? A Vandeca sempre investiu bem e trouxe meninas de fora, que teve as meninas de lá mesmo. A Rosa Maria é fruto de lá, não tem jeito. Com certeza. Então foi muito bacana o ano lá. E nesse ano aí, quais foram os títulos das competições que você participou? Por Nova Trento, eu fui campeã estadual, infanto. A gente disputou o estadual adulto também, mas a gente não medalhou, porque era time todo infanto, só foi para participar no adulto mesmo. E os joguinhos abertos não teve aquele ano, foi cancelado. Teve algum problema no governo e foi cancelado. Foi uma frustração, de repente? Talvez, porque aquele ano o nosso time era o top do estado, né? Na categoria infanto. Então era pra gente ter ganhado também. Tanto os resultados vieram, né? E logo após você teve a sua primeira experiência num time de cima, né? No Pauta São José.
disputou a sua primeira Superliga. Conta como é que foi essa transição de uma equipe de base já para uma equipe de cima, uma equipe que já ia disputar uma Superliga. Deu um friozinho na barriga? Conta pra gente como é que foi isso. O frio na barriga foi grande, porque eu me joguei, né? Eles não tinham feito proposta para eu jogar lá aquele ano, mas eu queria saber como que era participar de um time de Superliga. E tinha uma amiga minha que ela era adulto e ela trabalhava em Nova Trento, mas ela foi convidada a jogar no time de São José. Então eu pedi uma ajudinha para ela, tanto é que eu morei de favor na casa dela, a mãe dela me acolheu lá. Eu não recebia nada, eu só queria participar de um time de Superliga, treinar e sentir como era. E com o passar do tempo, durante os treinamentos e tudo, o técnico na época, ele me botou para jogar. Então, para mim foi só alegria, né? Porque para quem foi só para treinar e depois conseguir jogar, foi ótimo. E de lá só fui crescendo. Tava realizando um sonho, Vanessa? Tava realizando o sonho de jogar uma Superliga. E dentro dessa experiência também de jogar a tua primeira Superliga, coincidiu, né, com o projeto que Pomerode tinha, né, o time da Cativa, e você chegou a jogar contra Pomerode, né, e você me falava que realmente foi uma emoção indescritível. Conta como é que foi aquele dia especial para você. Nossa, eu fiquei em êxtase, né, de alegria, de ansiedade, de tudo. Porque ser uma das primeiras pomerodenses a disputar uma Superliga e não jogar no time da cidade, então deu uma certa tristeza, mas uma alegria. Porque eu vim jogar aqui, muita gente já me conhecia, de encontrar na rua, amigos dos meus pais. Então, todo mundo falava, nossa, tem uma pomerodense em quadra, mas ela não joga no time de Pomerode. Mas foi muito gratificante, porque a cidade acolheu, né, o projeto naquele ano. E acabou acolhendo o meu time também, por eu ser pomerodense. E você acompanhou de fora, né? O que você se lembra desse período do time da Cativa aqui em Pomerode? Que lembranças que você tem desse projeto? Apesar de não estar aqui, mas com certeza acompanhou, né? Acompanhei o projeto, sim. Joguei contra, até estadual, né? Cheguei a jogar contra no estadual, jogos abertos também. Eu lembro que a Cativa investiu bastante, né? Trouxeram a Tandara, que hoje quem é a Tandara? Quem não verdade, conhece a Tandara, né? Aqui Tandara foi o cordão, o embrião, né, na verdade. Exato, né? foi de onde ela surgiu estourou. Pro vôlei, né? Exato. Então, você parar hoje em dia, olhar um pouquinho para trás e ver que a Tandara, no caso, que é referência, né, passou por aqui. Então, o projeto acrescentou alguma coisa para a cidade, né? Mesmo sendo 2 anos, né? Foram 2 anos de projeto. E a minha vontade era estar aqui, né? Mas, infelizmente, não foi possível. Quem sabe no futuro, de repente, né, Quem sabe, Vanessa? né? Tô torcendo aí para ter um projeto aqui. E essa experiência da Superliga, os teus 2 primeiros anos, para você, qual que é a importância de ter, digamos, quebrado esse gelo e ter participado de uma competição tão contundente, tão emblemática como é a Superliga de vôlei? O primeiro passo foi conseguir entrar, né? Então, quando eu consegui entrar, nossa, eu já me senti realizada, só de estar inscrita. E quando eu comecei a jogar mesmo, foi a realização, né? Como tu falou antes, a realização de um sonho. Tá lá, como eu posso dizer, não tem uma palavra que define o sentimento que você sente na hora, né? Para ti é uma coisa tão grandiosa que não consegue mensurar em palavras, né? Eu não sei dizer. E depois que você está lá dentro, você conseguir se manter também é bem difícil. Mas a acolhida das outras jogadoras foi legal? Conseguiu se adaptar ao time? Graças a Deus eu não tive problemas com... que a gente brinca no meio do vôlei, que tem as mais velhas, né, que gostam de fazer o trote com as mais novas, sim, as que estão subindo. Eu não tive nada disso. Então eu sou completamente contra trote com as mais novas. Por quê? Porque não fizeram comigo. E então eu acho que eu não devo fazer com as outras. Então, não faça com os outros o que não quer que faça com você. Agora, se tivesse feito contigo, faria com as outras? Eu não sei. Talvez não, porque eu nunca achei graça em trote. Então talvez eu não faria. Pode ser que mesmo tendo feito comigo eu não faria. Você disputou quais anos da Superliga pelo Pauta São José?
Foi no ano de 2009, 2010, se eu não me engano, e 2010, 2011. E dali você foi para São José dos Campos, Isso, né? acabando a temporada, que a temporada da Superliga acaba em abril, né? Então, de lá em maio, eu segui para São José dos Campos, no interior de São Paulo. Fiquei lá só até novembro. Participei dos Jogos Abertos do interior lá, tudo. E nesse ano, 2010, 2012, né? 11, 12, eu fiquei sem jogar a Superliga. Eu não consegui um time, porque o time de São José dos Campos não participava. E eu acabei ficando sem equipe. Daí jogava só campeonatos só o Paulista, estaduais, isso, né? Isso, Campeonato Paulista, Jogos Abertos do Interior, aí tinha os jogos... Tinha outros torneios, isso, né, outros torneios. Mas eu acho que também foi importante para você se manter ativa, né, Vanessa? Foi, eu queria... Porque lá em São Paulo eu ainda era juvenil, né? Com 20 anos, 21, eu ainda era o último ano de juvenil lá. E aqui no estado eu já era adulta. Tem essa diferença de idade daqui para São Paulo. Então eu queria participar do juvenil, para ver como que eu entraria num time adulto. E logo depois dessa passagem, daí veio, né, realmente, eu acho que um dos 4 anos mais gratificantes da tua vida, que foi a passagem para o Rio do Sul, quando o Rio do Sul também iniciou o projeto da Superliga. Como é que foi voltar para Santa Catarina e integrar aí esse time aí de Rio do Sul? Então, logo após São José, que eu fiquei sem time, eu tive vontade de parar de jogar, né? Porque eu não conseguia um time e tal, então minha vontade era parar de jogar. Trabalhar, conseguir minhas coisas. Pensou em desistir mesmo? Pensei em desistir, já estava tudo certo. Foi aí que foi passando o tempo e o supervisor de Rio do Sul me ligou. Ele falou, olha, como você tá, não sei o quê, quer participar do time de Rio do Sul? Aí eu fiquei até meio surpresa, assim, né? Porque eu estava fora do mercado. Sim. Mas como eu era catarinense, para eles interessava por questão dos Jogos Abertos. E ele me fez o convite e eu falei, bom, Rio do Sul é pertinho, 2 horinhas estou lá. Aí decidi aceitar. E acabei vendo que foi engrenando, fiquei 4 anos. Até o projeto ele foi até bem sucedido, né? Porque Rio do Sul teve boas participações na Superliga naquela passagem, né? Teve. Dos meus 4 anos, 2 anos chegou nos playoffs. E foi sensação do Alto Vale, né? O time de Rio do Sul. Você tem na sua mente assim, uma passagem, alguma coisa que te marcou nessa tua trajetória dentro de Rio do Sul, que hoje em dia você olha para trás e diz, realmente isso aconteceu, serviu muito para mim, para minha vida ou para minha carreira? De Rio do Sul, assim, eu posso falar que eu me apeguei muito às pessoas de lá, porque elas sofrem muito com a enchente, né? Todo ano assim tem uma enchente mais pesada, alguma coisa, então eu acabei me apegando as pessoas de lá. Então você acaba comprando um pouquinho aquele sentimento delas. Poxa, tristeza. Então o vôlei dava alegria para elas. Certo. Então de ver aquele ginásio lotado, as pessoas torcendo pela gente, era gratificante só por isso. Mas dentro de quadra, em Rio do Sul mesmo, foi meu último ano lá, que nós perdemos um jogo em casa só, que foi para o Rio de Janeiro. E os outros jogos todos em casa, nós éramos imbatíveis. E, inclusive, você chegou a ganhar premiações individuais também, né? Foi. No meu último ano lá em Rio do Sul, eu fui eleita a melhor defesa da Superliga. Então, você imagina, entre 12, 14 equipes, todas têm 15 atletas, cada equipe tem 15 atletas. Eu ser a primeira melhor na defesa. Olha, aquela menininha de Pomerode, né, começou ali com o professor Christian, né, que botou a primeira vez uma bola de vôlei na mão dela, se tornar a primeira, a melhor defensora de uma Superliga, de uma competição tão tradicional e tão forte, né, porque o nível é altíssimo, É altíssimo, né? Meninas de seleção brasileira que eu me espelhava, né? Por exemplo, Jaqueline, Fabizinha, que é a melhor líbero do mundo, né? Com certeza. Imagina, você vê elas na TV e um dia você tá lá recebendo melhor defesa, é um fundamento. Mas você ser, entre tantas, eleita a melhor Mas você se especializou nesse fundamento ou aconteceu naturalmente isso, Vanessa? Naturalmente. É um talento. E gosta realmente, prefere atuar mais na defesa? Prefiro. Eu sou uma jogadora de composição de volume, né? Não sou de ataque de força, né? De fazer muito ponto. Eu ataco, faço meus pontinhos ali, mas eu sou muito mais de preparação, de volume. Então, acho que é o meu talento mais natural para isso. Sente muita saudade de Rio do Sul, dessa Bastante. trajetória? Sinto, porque
Pomerode é uma cidade pequena. Rio do Sul é maior que Pomerode, Sim. mas continua sendo uma cidade pequena comparado com São Paulo. Então, o acolhimento, torcida, ginásio, você andar na rua, as pessoas te reconhecerem e falarem, poxa, torci por vocês, valeu. Ah, perdemos o jogo, mas foi bacana, isso... E tem aquele negócio de estar andando na rua, pede para tirar foto, autógrafo. Tem. Em Rio do Sul tinha, no primeiro ano, assim, tinha bastante, né? E depois, aí, como foi virando um pouquinho rotina, eles pediam mais em jogo. Eles passaram a entender que o momento de almoçar, de sair com os amigos, eles deixavam a gente mais quietinho, assim. Eles tinham, então, esse discernimento de saber que o atleta está ali, mas também quer ter o seu momento de privacidade e tal, e eles respeitavam isso. Respeitavam. Depois de um certo tempo, eles começaram a respeitar, então ficou perfeito. E por causa desse destaque, né, Vanessa, como melhor defensora, grandes atuações individuais também dentro do time de Rio do Sul, veio aí a nova fase no Pinheiros, né? Voltando aí a um centro de referência do vôlei. Como é que foi essa adaptação a sair aqui de Santa Catarina e voltar ali para a equipe do Pinheiros, né? Que a gente sabe, como eu falei, que é referência. Como é que foi essa adaptação de novamente aí num grande clube? Só de ir para São Paulo eu fiquei apavorada, né? Porque aqui é uma maravilha, né? A gente não pode... Eu, pelo menos, não posso comparar Pomerode com lugar nenhum. A liberdade que a gente tem aqui é bacana. Mas jogar no Pinheiros, que é um clube olímpico, né? Que tem muitas, 17, eu acho, se não me engano, 17 modalidades olímpicas, foi o que me atraiu mesmo. Eu falei, poxa, Pinheiros, um clube bacana, São Paulo, eu acho que o centro do voleibol é São Paulo, né? Com certeza. Então, para eu continuar crescendo, eu precisaria ir para lá, porque Rio do Sul já estava ficando pequeno. Apesar de todo carinho, quando eu falei não para Rio do Sul, doeu. Mas eu precisei pensar em mim, no meu profissional. Tem que pensar no teu futuro, né? Exato. E como é que surgiu o convite, Vanessa? Foi jogando contra a equipe do Pinheiros. Eu acabei fazendo boas partidas. E o treinador que assumiu lá aquele ano acabou me fazendo um convite para participar da equipe dele, que ele estava montando. Então, eu aceitei, fiz um ano muito bom, fiquei 2 anos lá, né? Meu primeiro ano foi ótimo, assim. O segundo também foi bom. Teve um pezinho um pouquinho maior, porque ele me colocou de capitã. Imagina, primeira vez na minha vida que eu fui capitã de um time de Superliga. Então, eu comprei esse desafio também, aceitei, né, o desafio dele, dele ter me feito essa proposta, né? E dei a cara para bater e fui embora. E como é que era liderar essa equipe, Vanessa? Olha, eu, graças a Deus, não tive grandes problemas. As meninas me respeitavam, inclusive as mais velhas, né? Porque eu não era mais velha da equipe. Então, às vezes, as mais velhas acabam não dando importância, passando meio por cima, mas não tive problema nenhum com relação a isso. Foi tranquilo, assim. Pra ti, então, tirou de letra? Praticamente. Até porque você vinha com experiência, né? Eu acho que é uma experiência a mais também, né? Exato. E uma responsabilidade a mais, né? Muita gente leva como um fardo, né? Um peso muito grande, mas eu acho que não. Você que tem que ficar leve, porque... Eu tenho uma forma de liderar mais quietinha, não preciso dar tarja ou assinar uma súmula para dizer que eu sou a capitã. Então, eu acho que não só eu, como tinha muitas outras meninas ali que exerciam essa função também. Então, acho que aquilo ali foi só um algo a mais. E quais foram aí, durante toda essa tua experiência da Superliga, Vanessa, quais foram aí as principais jogadoras com as quais você jogou contra e a favor? Contra, acho que eu cheguei a jogar todas de seleção. Acredito. Fabizinha, Sheila, Mari, Fofão, Thaísa, todas de seleção ali que foram campeãs olímpicas agora nessa última geração, eu cheguei a jogar contra. Comigo, no mesmo time de seleção, que eu lembro nenhuma. Mas jogar contra já é uma Nossa, experiência primeiro incrível, ano, né? que eu joguei contra a Mari e a Sheila, eu fiquei... Nossa, eu lá parada na rede, assim... Olhando elas, falava, gente, eu não acredito, isso é a Mari e a Sheila, sabe? Então, hoje em dia é natural, né? Você imaginava chegar tão longe, Vanessa? Sinceramente, não. Não imaginava que
que o mundo do vôlei poderia ser tão grande, tão amplo. Porque até então era no estado, né? Depois que eu comecei a acompanhar um pouquinho a internet, Campeonato Paulista, né, ter um pouquinho mais de noção, que eu fui ver a dimensão que é, né, o vôlei. E também aí a questão de jogar, de aparecer mais, você começa a ouvir comentários de outros técnicos de outros estados e aí tu começa a ter uma noção, né, um pouquinho maior. Até porque quanto maior a visibilidade, maior também a exposição e também a responsabilidade, né, de poder fazer boas atuações, né? É bem isso. Quanto melhor você joga, maior a visibilidade, mais as pessoas falam o seu nome, ou pro bem ou pro mal, né? Quer dizer, tu não tens medo nenhum desse tipo de holofote, desse tipo de exposição. Você quer mesmo mostrar o teu trabalho e mostrar o teu valor, né? Eu acho que você aparecer na TV, ser chamado para um programa, dar uma entrevista, tá numa mídia social, alguma coisa, é tudo consequência. Porque o que você tem que fazer para aquilo lá é jogar vôlei. No meu caso, né? Então, se eu jogar bem, as pessoas falarem de mim, eu vou ter uma visibilidade natural. Então, eu não vou atrás do holofote, eu vou atrás do vôlei. Né? E até outra experiência que você me contou, antes de a gente começar a entrevista, foi o amistoso contra as atuais campeãs olímpicas, né? A China. Foi. Que a China veio treinar, utilizou aí a estrutura do Pinheiros antes das Olimpíadas. Como é que foi essa experiência de participar aí desse jogo internacional? Nossa, foi gratificante demais, porque por mais que eu não conhecesse muitas jogadoras da delegação chinesa, mas são todas iguais praticamente. São todas iguais, bem isso. E por mais que eu não conhecesse nomes igual a gente conhece da seleção brasileira, mas você pensar, poxa, é uma delegação olímpica, elas vão jogar as Olimpíadas no Rio daqui a um mês. E aí elas pediram para fazer um amistoso e a gente acabou aceitando. E foi sensacional, né? Porque fizemos um 3-2 com as campeãs olímpicas. Então, hoje em dia a gente para e pensa, nossa, a gente jogou contra elas. É muito bacana isso. Isso também é bom para massagear o ego e mostra que o trabalho sempre foi bem realizado. É a realização de todo aquele esforço que você vinha buscando já desde a tua adolescência, né? Quando começou acho que tudo é gratificante depois, né? Você parar e olhar e ver que já passou por isso. E o novo projeto, né? Depois que você voltar das suas férias, Bauru, como é que você está vendo? Quais são as suas perspectivas aí para mais um time na tua carreira, mais uma experiência? O que a Vanessa está pensando? Como é que vai ser essa nova experiência? Agora uma nova caminhada, né? Todo ano a gente tem um recomeço. Pode ser no mesmo clube ou em clube diferente, mas todo ano é um recomeço. E agora eu sou atleta do SESI Bauru, que se uniram, né? O time do SESI com o Bauru virou um só. Então, fui escolhida por eles, me fizeram uma proposta. Estou indo para lá para dar o meu melhor, treinar, jogar, que é o que eu sei fazer, né? E as expectativas são as melhores possíveis, né? Porque eles estão montando um time bem bacana, assim. Contrataram a Fabiola, que é levantadora de seleção brasileira também. Então, a expectativa é para que seja um time de bastante... que palavra eu posso usar agora que fugiu? Bastante... Vai dar trabalho na Superliga. Isso, vai dar trabalho na Superliga. Exato. Tá certo. E como é que é para você esse sentimento? A gente relembra que no começo, quando foi para o Pauta São José, ela procurou a equipe. E hoje em dia as equipes procuram ela. Como é que você analisa isso? Como é que você vê isso? Eu fico feliz. Porque... você chegar a se oferecer e depois você ver 2 ou 3 equipes te querendo no time delas, acho que não tem algo que valha mais do que isso. Porque você sabe que você tem um valor, né? Que você trabalhou, você suou, desde de novinha da base, você suou por aquilo. Então, é muito bacana. E tanto o reconhecimento também, a gente pode até comentar, foi posto em prática, e eu acho que você também teve uma emoção muito grande quando o Pinheiro jogou contra a equipe de Rio do Sul, né, na Superliga. Conta para nós como é que foi essa experiência, se foi parecida daquela experiência do Pauta São José contra a Cativa, quais as diferenças, como é que foi isso para ti?
Foi bem parecido com a época que eu vim jogar contra a Cativa, né? Porque eu joguei 4 anos em Rio do Sul, então tinha um carinho, tenho até hoje um carinho enorme pela cidade, pelo projeto lá, que infelizmente acabou. E eu fiquei bem ansiosa. Mas a hora que chegou lá e eu consegui jogar e sentir aquela energia toda de novo, nossa, foi mágico. Mágico, exato, foi mágico, porque você já tinha um carinho das pessoas. E estando em outro time, você continuava tendo aquele carinho. Elas não deixaram de gostar de mim porque eu troquei de time. Então, foi só coisa boa. Tanto que você falava que até fez uma das suas melhores partidas, né, contra elas. Foi uma das minhas melhores partidas. Eu lembro até hoje, foi no dia 23 de dezembro. Porque depois desse jogo eu vim para casa no Natal. Já estava pertinho, então Tava já pertinho, né? Exato. Eu lembro que o técnico brincou e falou que se ele soubesse que eu jogaria tão bem, vindo para Rio do Sul de novo, ele tinha vindo antes. Respirar um pouquinho do ar do interior. Tá certo. Essas são as emoções, né, que o esporte proporciona. Eu acho que o mais gratificante também, claro, fora a tua ascensão, né, dentro do voleibol, mas é ter esse reconhecimento também por parte das pessoas com as quais você conviveu, né? Ter o reconhecimento de uma pessoa que não é ligada 100% no esporte, eu acho que às vezes é mais válido do que quem acompanha sempre. Porque às vezes a pessoa procura saber só de você, só daquele esporte, porque ela tem um carinho por alguém. E acontecia muito em Rio do Sul. Tinha às vezes pessoas que não sabiam de nada, de nenhum outro esporte, mas do vôlei elas sabiam. Até porque a gente também comentava, né, que cidades menores, elas abraçam mais projetos como esse, como aconteceu aqui em Pomerode, como aconteceu em Rio do Sul. Ou seja, o carinho e a proximidade com o torcedor é muito maior, né? É bem maior. Por exemplo, no Pinheiros, não tinha quantidade de torcedores que tinha em Rio do Sul ou aqui na Cativa, que eu lembro que lotava o ginásio, né? São Paulo é muito grande, então acaba não conseguindo juntar as pessoas assim. Já cidades menores que a prefeitura ajuda, tudo, então tem esse carinho maior da população. Será que Bauru pode ser um exemplo desse? Pode sim, porque jogando contra a equipe de Bauru, nesses últimos anos, o ginásio estava sempre lotado. Sempre cheio, sempre cheio. Então, eu posso esperar a mesma coisa de Pomerode, na época da Cativa, a mesma coisa de Rio do Sul, que vai lotar o ginásio e a torcida vai apoiar. Ô Vanessa, olhando para trás, nessa tua experiência de 6 Superligas, quais as lições que você tira para projetar o teu futuro? Olhando para trás, nossa, eu ainda quero ir mais longe. Quero chegar a ser campeã da Superliga, que eu acho que é o meu principal objetivo agora. Que eu já estou indo para uma equipe que está se formando mais competitiva. Então, ser campeã da Superliga para mim é um dos meus principais objetivos no momento. Ainda não tive esse gostinho. Eu sempre caí nos playoffs. Então, quero ter esse gostinho de chegar numa final de Superliga e olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Pensa chegar à seleção também? Ainda tem essa aspiração? Seleção brasileira eu considero muito consequência também. Se eu fizer um bom trabalho no clube que me paga, que me acolhe, acho que seleção é consequência. Lógico, eu quero. Eu não tive essa oportunidade ainda até hoje. Então, se eu tiver, eu vou abraçar ela com unhas e dentes, né? Mas é tudo consequência. Vamos voltar a falar um pouquinho de Pomerode. A gente sabe que ano que vem temos aí os Jogos Abertos. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Cauane na semana passada. Se por acaso, hipoteticamente falando, houvesse a possibilidade de Pomerode formar um time forte para disputar os Jogos Abertos, você toparia esse desafio? Toparia. Eu toparia, mas aí depende tudo de... Não depende não só depende de você, só né? de mim. Se dependesse só de mim, Por isso que a gente fala hipoteticamente falando, mas de repente, né? Se dependesse só de mim, eu aceitaria, com certeza. E como é que você vê a evolução do voleibol aqui na nossa cidade? Você com certeza deve acompanhar, né? Você esteve visitando, inclusive recentemente, as meninas lá no projeto, né? Como é que você vê aí a evolução dessa modalidade aqui na nossa cidade? Todo ano, quando eu venho de férias para casa, eu procuro visitar pelo menos um dia, uma tarde eu vou lá e dou um oi pro Maneca, para as meninas, né?
Porque eu acho que para as meninas que estão começando, elas verem que tem uma pessoa que realmente é de Pomerode, que chegou numa Superliga, eu acho que para elas é um algo a mais, um incentivo a mais. Afinal, vocês são o espelho dela, né? Exato. Delas, né? Elas... Como no projeto, Tandara, Karine eram o espelho para vocês, né? Isso mesmo. E aí, semana passada, eu estive lá com uma neca com as meninas e tinha alguns pais presentes também. Era uma turminha bem novinha, tinha meninas de 8 até 12 anos, eu acho que tinha. E desperta uma curiosidade nelas, né? De querer saber, onde que tu mora? Sabe, assim, é uma coisinha meio boba, mas que aí uma neca ainda falou, nossa, ela vinha de bicicleta da casa dela até o ginásio, toda vez, com chuva, com sol, e eu estava lá todo dia. E os pais ouvirem isso também, eu acho que eles continuam incentivando as crianças a irem, né? E faz com que eles incentivem e também não parem diante de qualquer dificuldade. Isso, né? Até os pais lá, teve um pai que perguntou para mim se eu era a única de Pomerode e despertou um certo interesse nele. Então eu já aproveitei a oportunidade e falei, né, para os pais levarem as crianças e continuarem incentivando. Uhum. Para finalizar, justamente para essa meninada aí que está começando, quais são as tuas dicas para de repente eles chegarem até onde você chegou ou até mais, Vanessa? A dica é não desistir, porque tem dia que tu vai estar com preguiça, tem dia que tu vai estar triste, vai estar gripado, vai estar desanimado, mas tem que treinar, tem que participar da escolinha, porque de lá um dia você vai olhar para trás e falar, poxa, naquele dia eu estava meio doentinha, mas eu fui treinar. E é o que faz valer a pena lá na frente. Já deve ter acontecido inúmeras vezes, né? Muito. Nossa, eu já peguei tanta chuva e chegava encharcada no treino e treinava, ia para casa, ficava gripada e eu ia pro treino de novo. Aí doía aqui, dói o joelho, dói não sei o quê, mas tem que ir. E eu não sei por que eu não desisti, né? Porque eu acho que a vontade era maior do que desistir ou pensar em outra coisa. Então essa é a dica, não desistir perante as dificuldades. Não desistir, perante as dificuldades, continuar. Tá certo. Vanessa Yankee, jogadora de vôlei, né? Vai integrar a partir aí de alguns meses a equipe do Bauru, SESI Bauru, né, nesse novo desafio da Superliga. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa Contra-Ataque. Com certeza foi muito enriquecedor e também inspirador para essa meninada aí que está buscando alguma coisa. Afinal, exemplo de trabalho e de perseverança, o sucesso se consegue colher aí os frutos do sucesso. Obrigado mais uma vez, parabéns e muito sucesso nesse teu novo desafio e que todos aí os teus objetivos sejam concretizados. Amém. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E quem sabe daqui a algum tempo você não traz uma outra menina da escolinha, né? Com certeza. Que cresceu aí. Esse é o nosso desejo, inspirada também em você. Obrigada. Valeu, obrigado. Vanessa Yankee, pomerodense, que já tem 6 Superliga nas costas, né? E que realmente aí é uma jogadora inspiradora, né? Que mostra que o trabalho vale muito a pena e por isso que a gente fez questão de trazê-la aqui no programa Contra-Ataque para ela contar a sua história dentro da maior competição do Brasil, a Superliga, né? E ela que está alçando grandes voos e novos desafios também. E muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Contra-Ataque desta sexta-feira que está chegando ao fim. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. É a TV JP aproximando o esporte de você. Um abraço.